Tratamento não cirúrgico do trauma abdominal fechado. Então, tem alguns critérios para a gente tratar esse paciente. Então, a gente já viu lá os algoritmos, verificou que ele atende aqueles critérios pela hemodinâmica. Então, atender os critérios pela hemodinâmica, então, paciente estável, que não tem suspeita de ruptura de vísceras ocas, né, que a gente já falou anteriormente. Então, atendeu todos aqueles critérios, a gente vai ver mais alguns critérios. Aonde ele está, relacionado à clínica ou hospital aonde ele está. Tem uma equipe 24 horas? Então, você tem um serviço de internação desse paciente? Tem um centro cirúrgico, anestesiologia e acesso à bolsa de sangue em qualquer momento desse período, caso necessário? Consegue ter exames laboratoriais e exames de imagem com facilidade, sem precisar ficar deslocando o paciente para outros centros? Então, isso é muito importante para a gente adotar esses critérios, né? Porque a gente vai ter que fazer uma monitoração nesse paciente de forma bem próxima, bem contínua, né? Então, ele tem que estar, pelo menos, numa unidade que a gente chama semi-intensiva, né? Então, ele não é aquele paciente de canil, que vai ser colocado no canil e que o plantonista vai passar lá de 6 em 6 horas para avaliar, para ver como ele está, tá? Então, ele tem que ficar, pelo menos, numa unidade semi-intensiva, né? De preferência, numa intensiva. E relacionado ao paciente, a gente já viu, tem que estar hemodinamicamente estável, tem que ter ausência de sinais de peritonites, lesão de órgãos parenquimatosos sem aumento progressivo desse hemiperitônio, se ele tiver, e ausências de outras indicações que a gente viu de celiotomia. Então, tem indicação clínica e tem indicação do local para esse paciente receber o tratamento conservador. E aí, nós temos um traumatismo hepático, né? Então, nosso paciente tem... E todo mundo assusta muito quando tem um traumatismo hepático. E eu falo que é um dos melhores, talvez, traumatismos que tem, é o traumatismo do fígado. Porque o fígado, eu costumo falar muito para a minha equipe que trabalha lá comigo, o fígado para de sangrar. E o fígado para de sangrar. É questão de tempo. Lógico, se atingir grandes vasos, não. Mas aí, se é de grandes vasos de qualquer órgão, não vai parar de sangrar. Não é porque é o fígado, porque o fígado para de sangrar com certa facilidade. E isso já está muito bem definido na literatura, tá? Então, atualmente, na medicina humana, o tratamento não cirúrgico para o traumatismo hepático é o tratamento de escolha, é o padrão ouro deles, tá? E por quê? Porque as cirurgias hepáticas em pacientes com traumas têm alta taxa de mortalidade, porque quando realmente há necessidade desse paciente ir para uma cirurgia por conta de um trauma hepático, é porque ele tem sérias complicações aí com a hemodinâmica, tá? Então, assim, traz alta mortalidade. Então, um paciente que atende os critérios do tratamento conservador, e para atender os critérios do tratamento conservador, é muito importante ressaltar, tem que passar por todas as etapas, tem que fazer um bom atendimento, abordagem primária, tem que fazer o resgate da volemia, porque senão como que você sabe que ele atende os critérios do paciente, que ele está hemodinamicamente estável, se ele não passou por todas as etapas? Lógico que a grande maioria de um traumatismo hepático vai chegar com uma pressão arterial um pouco mais baixa, se ele perdeu o sangue, mas ele já perdeu, a situação já parou, já foi resolvida, tá? Então, muitas vezes, a exploração da cavidade abdominal se torna desnecessária, colocando em risco a vida do animal, pela abordagem cirúrgica, pela anestesia que ele não deveria estar ali recebendo, né? Então, a gente tem que pensar muito bem isso. A literatura mostra que 75 a 85% dos pacientes com trauma hepático param de sangrar espontaneamente, mesmo antes do início da celiotomia exploratória. E isso aqui é um dado da veterinária, tá? Fazendo com que a maioria das explorações cirúrgicas sejam desnecessárias. Isso aqui foi um levantamento da veterinária, então não é da medicina só humana. E o que eu falo assim, e qual o problema da gente usar muitas vezes dados da medicina humana? A maior parte desses dados que vieram da medicina humana foram testes com os animais, né? Então, a gente pesquisa muito, sim, na medicina humana, porque a grande maioria foi o cão modelo experimental, foi o rato, foi o coelho, foi o suíno. E aí nós temos todo o benefício de utilizar os dados, né, que eles pesquisaram. Mas esse aqui é um dado veterinário, tá? Que
foi feita uma avaliação que, grande maioria das vezes, quando abordou um traumatismo hepático, quando abriu, já era desnecessário fazer uma intervenção cirúrgica. Assim, se forem adotados todos os critérios que eu falei para vocês, a taxa do tratamento conservador é elevada, chegando aí na medicina de 94% de sucesso. Nós não temos esse dado na literatura veterinária, porque eu falo que essa é uma abordagem muito nova para a gente na veterinária, mesmo a literatura não sendo tão nova assim, aquele livro de trauma que está ali no primeiro algoritmo, ele não é tão novo assim, né? E ele já traz essa conduta muito clara. Aqui tem exatamente isso que eu falei para vocês, uma abordagem cirúrgica de um paciente com trauma abdominal, aonde ele foi para a mesa cirúrgica por conta também de uma hemorragia ativa, porque ele também tinha lesão no baço, e aí ele tinha uma hemorragia significativa, que fez com que a gente encaminhasse ele para uma celetomia exploratória, e olha o fígado como ele estava. Olha a quantidade de coágulo, é bastante, mas tudo já coagulado. Então, não precisa intervir nesse fígado. E se fosse, então, só no fígado e não tivesse os outros critérios para inclusão, eu iria abrir e iria me deparar com essa imagem, com tudo resolvido. Só que o problema é que eu teria submetido ele a uma anestesia e teria submetido a uma depressão imunológica por conta do meu acesso cirúrgico, porque a gente sabe que esses pacientes acabam tendo uma diferença aí significativa, né? Mesmo após os procedimentos de estabilização, continua tendo hemorragia, e se quiser evitar ainda uma celeotomia, o que os estudos avançaram? Estudos avançados. E eles avançaram em quê? É dado na medicina? Só que os estudos são feitos nos animais, em suínos. Então, funciona. Em cão, também encontrei bastante coisa fazendo essa revisão, essa palestra. Então, os estudos avançaram no sentido, tá tendo hemorragia. Vamos fazer, então, uma aplicação percutânea. Então, uma aplicação, né, de um adesivo de cianocrilato, uma cola, de forma percutânea, guiada pelo ultrassom. Então, aqui estão as imagens desse estudo, ó. Aqui é a agulha, apontada pela seta, aqui é a lesão no fígado, e aqui, depois, a avaliação deles, do experimento, bem colado, né? Quem me conhece sabe que eu adoro cola. Na hora que eu tive essa descoberta, então, eu tive muitas ideias. Então, a gente pode, guiada, colocar esse adesivo, né, no local sem precisar fazer um acesso cirúrgico nesse paciente.